Olá pessoal, tudo bem com vocês? Saudades. Hoje estamos aí gravando esse vídeo para fazer a correção dos exercícios. É uma maneira aí que a gente achou para tentar facilitar um pouquinho mais a compreensão desses exercícios, tudo bem? O primeiro exercício que está colocado lá para vocês seja f a função de R em R, uma função afim tal que f de menos 2 é igual a 3 e f de 1 é igual a 3. Repara que aqui nós temos o menos 2 representando aqui o x e o 3 já representando o y de uma função. Aqui também o 1 representando o x e o menos 3 o resultado dessa função. Agora, sabendo que se o x é menos 2 e o y é 3, aqui embaixo eu já fiz uma tabela para vocês. Olha só a tabela aqui, ó. Tá? Aqui embaixo coloquei uma tabela com os valores de x e os valores de y que eu tirei daqui, ó, tá? Então se o x é menos 2 e o y é 3, eu coloquei aqui embaixo. E a outra, se o x é 1, o y é menos 3, eu coloquei aqui embaixo. Bom, então na letra A, represente graficamente essa função. Então aqui para a gente resolver a letra A, a gente precisa, deixa eu voltar aqui, a gente precisa, vou só baixar eu aqui também, pronto. Então para a gente determinar um gráfico de uma função, primeiro a gente precisa começar por uma tabela, para a gente definir quais serão os pontos que a gente vai colocar no plano cartesiano para conseguir fazer a reta. Então, os pontos são esses aqui, menos 2 de x e 3, coloquei aqui menos 2 para x e 3, coloquei aqui 1 para x e menos 3 para y, e conseguimos montar o gráfico. Deixa eu mostrar isso aqui, o gráfico está inteiro aqui para vocês, tá bom? Então a letra A é fácil. Tá, os valores já estão definidos mesmo lá no enunciado do exercício. Então a letra A foi muito fácil. A letra B é para a gente conseguir determinar os coeficientes. Tá? Vamos colocar o coeficiente angular e o linear. O coeficiente angular ele é obtido pela relação m, que é igual a variação de y pela variação de x, ou seja, y2 menos y1 e x2 menos x1. Assim, como temos os pontos do menos 2 e 3 e 1 e menos 3, podemos substituir os valores x e y. Tá, lembra que esses valores aqui, deixa eu só dar um espacinho aqui para ele ficar junto. Pronto. Esses dois pontos aqui, ó, tá? Eles foram definidos no enunciado do exercício. Vou até voltar aqui para vocês verem, ó. Daqui que ele saiu. O exercício já fornece uma função de R em R, uma função tal que menos 2, f de menos 2 é igual a 3. Então nós temos aqui x e o y. E o f de 1 é igual a menos 3, ou seja, temos aqui o x e temos aqui o y, tá bom? Então, foi daqui que eu tirei esses valores aqui, ó, esses dois pontos. Então, vamos substituir aqui na relação do coeficiente angular, tá bom? Sempre que queremos determinar o coeficiente angular, nós vamos resolver por essa sentença que está aqui, ó, tá bom? Então, vamos lá. Fazendo a substituição, nós temos menos 3, menos 3. De onde que saiu esse menos 3, menos 3? Porque o y2 é menos 3, aí depois vem o menos, que é da própria relação aqui, ó, tá? Tem esse menos aqui, e agora vem o y1, só que o y1 é esse 3, por isso que ficou menos 3 e menos 3. Embaixo é x2 menos x1, então o x2 é 1, que é esse aqui, colocamos ele aqui embaixo, menos, esse menos é da fórmula, o x2. Só que o x2 ele é menos 2, por isso que ficou esses dois sinais de menos. Então, menos 3 é menos 6, está aqui o resultado. Menos com menos é mais, então menos
Desculpa, então 1 mais 2 ficou 3. Então, fazendo a divisão aqui, temos o resultado do menos 2, ou seja, o coeficiente angular vai ser menos 2. O coeficiente linear é mais fácil, porque basta a gente verificar, aqui nesse caso, onde que o coeficiente linear cruza o eixo y. Aqui, ó, pode observar aqui na reta que ela cruza o eixo y é esse aqui, tá? Ó. Esse é o eixo y. Exatamente em menos 1. Observa, ó. Então se a reta ela está cruzando o eixo y exatamente em menos 1, esse já é o valor do coeficiente linear, tá bom? Então deixa eu descer novamente aqui. Aqui na verdade é menos 1. Então, o coeficiente linear n, a gente sempre define o coeficiente linear como n, é o ponto onde a reta cruza o eixo y. Assim, n é igual a menos 1. Como a equação reduzida é y que é igual a mx mais n, e a função afim é ax mais b, podemos definir então as funções. Então vamos lá para baixo. Ó. Lembra desses valores. O m é menos 2 e o n vale menos 1. Então aqui, na equação reduzida, nós temos y que é igual a 2x menos 1, porque ela é definida dessa forma aqui, ó. Y que é igual a mx mais n. Então a gente substituiu os valores de m e os valores de n. E na função afim, a mesma coisa. Tá bom? Agora, vamos fazer aqui a letra C do exercício, que é para determinar a raiz da função. Quando a gente fala determine a raiz da função, é a mesma coisa de falar determine o zero da função. Tá bom? E para a gente conseguir achar a raiz de uma função, a gente precisa encontrar um x, um valor de x, no qual, quando a gente fizer a substituição, o valor será zero. Então, o que a gente faz? Pega toda a equação. Ó. Se a função aqui em cima era f de x que é igual a menos 2x menos 1, então a gente pega só a equação, menos 2x menos 1, igual a zero. Quando a gente iguala a zero, aí depois a gente divide aqui por menos 2, e aí ficou o resultado assim, x que é igual a menos 1 meio. Então, o zero da função, ou raiz da função, né? A gente pode falar o zero da função ou a raiz da função, é menos meio. Ou seja, se a gente chegar aqui, ó, colocar menos meio nesse lugar, aqui no lugar de x, a gente vai conseguir zerar essa equação. Tá bom? Por isso que a gente chama de zero da função, porque o valor de x, que é determinado como o zero da função, ele vai zerar a função. Tá bom? Agora vamos para o segundo exercício. Um vendedor, deixa eu só diminuir aqui, pronto. Um vendedor possui salário fixo de R$ 900, mais comissão de 4% sobre o total das vendas em reais do mês. Represente graficamente o salário Y do vendedor, em que o total de vendas X realizadas no mês. Qual é a função geral da reta obtida? Bom, sabendo então que ele tem um fixo de R$ 900, mais comissão de 4% no total de vendas em reais no mês, a gente pode falar então que ele vai ganhar um salário com a soma dos 900 mais essa comissão. Só que essa comissão aqui está em 4%, deixa eu só diminuir aqui um pouquinho, em 4%, mas vamos representar por 0,04. Ou seja, a gente precisa colocar o valor proporcional àquilo que ele vai ganhar sobre as vendas. Então a equação geral vai ficar 0,04x. Por que x? Porque aqui no exercício diz que as vendas
vai ser x. Nós vamos representar as rendas por x. Então, a gente vai multiplicar 0,04 por x, mais os R$900, que é a parte fixa. Tá bom? Então, essa é a equação geral. Aí, a gente faz agora uma tabela para fazer a representação gráfica. Olha só, eu coloquei aqui apenas 2 pontos porque... Não, coloquei mais. Coloquei 3 pontos, na verdade. É que pulou a página aqui. Pulou a página. Se ele vender R$0, o seu salário vai ser R$900. Tem a parte fixa. Se ele vender R$1.000, bom, 4% de 1.000 é R$40. Logo, ele vai ter um salário de R$940. Agora, se ele vender R$2.000, bom, 4% de 2.000 é R$80. Então, seu salário vai ser R$980. Então, o esboço do gráfico vai ser esse aqui. Tá? Se ele vender R$1.000, ele vai ter um salário de 940. Se ele vender R$2.000, vai ter um salário de R$980. Bom, esse foi o esboço gráfico. Agora, o exercício 3. A equação reduzida de uma reta é y, que é igual a menos 3x mais 7. Essa reta é a representação gráfica de uma função afim f. Qual é o valor de f2 e de f menos 1? Então vamos partir para a resolução agora. Para determinarmos os valores solicitados, devemos considerar a função afim ax mais b. Então vamos lá, qual que é o valor de f2? Se a gente pegar e considerar que esse 2 ele é o x, olha só como que a função ela se comporta. Ó, f de x, aqui está f de 2. Então esse 2 aqui está no lugar do x. Então nós vamos pegar a função que foi fornecida no enunciado do exercício, que é essa aqui. Tá? E onde tiver x, vamos colocar o 2. Então, menos 3 vezes 2 é menos 6, mais 7 é 1. Então, a primeira aqui já foi resolvida. Qual é o valor de f de 2? É 1, tá bom? Agora, vamos para o próximo. O valor de f de menos 1. Então, vamos lá. Então, de novo, a gente tira o x e coloca menos 1. Então, menos 3 vezes menos 1 é mais 3. Com mais 7 fica 11. Tá bom? Então, já resolvemos esse exercício calculando aqui o f de menos 1. Bom, agora no exercício 4, para a gente acabar, tem aqui uma figura para a gente observar. A figura representa o gráfico de uma função afim f. Repara que ela é decrescente, ou seja, se ela é decrescente, o seu coeficiente será negativo. Então, a letra A da função, ela será negativa, tá bom? Deixa eu só consertar aqui, porque aqui eu coloquei a representação reduzida, mas o exercício fala sobre função afim. Só para a gente arrumar aqui. Bom, a representação na verdade é a mesma, né? O gráfico é o mesmo, é só por uma questão de conceito mesmo, tá bom? Função afim ax mais b. Bom, como vemos que a reta cruza o eixo y em 5, então aqui a reta decrescente cruza o eixo y em 5, já podemos definir então que o coeficiente linear vai ser 5. Vou tirar esse n e colocar o b, só por uma questão de conceito. Então, essa letra b da função afim vai ser 5. Tá bom? Ela será 5. Não precisa de cálculo nenhum. É só observar aqui o gráfico e já definimos o seu coeficiente linear. b é igual a 5. Ponto. Agora a gente precisa do valor de a, que é o coeficiente angular. Eu vou considerar que o coeficiente linear vai ser menos 3. Por que isso? Porque o exercício ele nos fornece que a tangente de α é igual a 3. Alfa é esse ângulo aqui, que está na parte da esquerda, está do lado esquerdo da reta
e o eixo x, ele está na parte da esquerda. No entanto, o coeficiente angular de uma reta, a gente sempre vai considerar o ângulo que está na direita. É esse ângulo que nós vamos considerar, tá bom? Então, considerando esse ângulo, vamos definir aqui pela relação. Bom, sabemos que a parte de cima de uma reta, ela tem 180 graus. Aqui nós temos alfa. Então, quanto é que vai sobrar nesse espacinho aqui? Ó? Nesse espacinho vai ser 180 menos alfa, porque eu tenho que retirar esse ângulo que está aqui. Mas existe essa relação aqui, ó, que está lá no livro didático de vocês. Essa relação aqui, que diz que a tangente de 180 menos alfa é igual a menos a tangente de alfa. Ou seja, se aqui a tangente de alfa vale 3, mas o que interessa para a gente não é esse lado aqui do ângulo, o que interessa para a gente é o ângulo que está na direita, usando essa relação, nós podemos definir então que o nosso coeficiente angular vai ser menos 3. Aí vocês devem estar se perguntando, professor, mas aqui na função o coeficiente angular é A, e aqui está mostrando M. Pessoal, na verdade, assim, ó, a representação é a mesma. Eu coloquei aqui M porque a gente usa M para fazer o cálculo do coeficiente angular pelaquela relação da variação de y e a variação de x. Mas não se preocupem muito com essa questão de letras, não. Tá bom? Posso até tirar esse M e colocar o A, mas na verdade não estou mudando nada aqui. Tá bom? É só para falar que como nós estamos em uma função afim, mas enfim, na verdade isso não faz muita diferença. Tá bom? Continuando. Ou seja, como sempre devemos observar o ângulo que se encontra na direita entre o eixo x e a reta, podemos definir que o ângulo de inclinação é 180 menos alfa. Assim definimos que a lei que define f é y que é igual menos 3x mais 5. Ou seja, se a gente pegar aqui ó, f de x, f de x igual a y. Se a gente tem essa relação e sabemos que f de x é igual a x mais b, então a gente pode definir essa função dessa forma aqui, tá? Se for na forma da função afim, vai ser f de x que é igual a menos 3x mais 5, e na equação reduzida vai ser menos 3x mais 5. Bom, mas como eu falei antes, a equação reduzida de uma reta, ela tem a mesma representação gráfica de uma função afim. Por isso que às vezes eu uso f de x para falar de função afim ou falar do y, que é a equação reduzida, mas a sua representação é a mesma. Bom, gente, então terminamos aqui essa correção. Bons estudos, se cuidem, se cuidem, se cuidem. Abraços, beijos. Tchau, tchau. Tchau, gente.